Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, o negócio é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar sobre o Lakers, porque tá rolando os jogos de pré-temporada, né? E jogos de pré-temporada, normalmente a galera sempre olha e fala: ah, esse jogo aí não vale de nada. Não dá pra comemorar vitória. Não é porque um time ganhou na pré-temporada que ele vai ganhar na temporada regular. E de fato, é um ponto de vista correto. Realmente, vencer num jogo de pré-temporada não significa que o seu time vai ser campeão na NBA. Só que o que me incomoda é que quando o seu time ganha o jogo na pré-temporada, não comemora, não fica se vangloriando. Agora, quando perde, aí é o fim do mundo. Aí o time é uma porcaria. Aí o time não vai dar certo. Pô, que diferença de julgamento é esse? Quando ganha, não indica nada pra temporada regular. Agora, quando perde, é sinal de que tudo vai dar errado? Isso me incomoda. E o Lakers é uma das grandes vítimas desse pensamento. Porque o Lakers perdeu os seus 2 jogos iniciais de pré-temporada contra o Kings e contra o Phoenix Suns. E tem muita gente dizendo que por conta desses jogos o Lakers ter perdido, o Lakers vai ser uma draga na temporada regular. Inclusive tem muita gente dizendo que a história da temporada passada está se repetindo, porque a temporada passada o Lakers também perdeu todos os seus jogos na pré-temporada e foi muito mal na temporada regular. Daí tem muita gente já falando aí, ó, a história vai se repetir, tá acontecendo de novo. Só que a galera não se ligou num detalhe muito importante, que é o seguinte: na temporada passada, na pré-temporada passada, o Lakers perdeu sim todos os jogos que disputou, só que o Lakers perdeu aqueles jogos sem mostrar absolutamente nada. O Lakers não mostrou nada de positivo naqueles jogos de pré-temporada. Já nesses, mesmo com 2 derrotas, o Lakers mostrou muita coisa diferente e mostrou uma melhora significativa na equipe. E eu vou falar disso nesse vídeo. Porque assim, na pré-temporada passada, o Lakers perdeu todos os jogos sendo um bando dentro de quadra. O Lakers era um bando de jogadores que não sabiam o que ia fazer. O Vogel não conseguiu dar nenhuma ideia de jogo para aquele Lakers. Nessa pré-temporada, não é assim. O Lakers perdeu? Perdeu. Só que, quando que o Lakers perdeu os jogos? No segundo tempo, onde o Lakers não coloca os seus titulares para jogar. Enquanto os titulares do Lakers estavam em quadra, o Lakers jogou melhor do que os seus adversários e mostrou muita coisa boa. Mostrou uma identidade de jogo que não tinha na última temporada. Vamos por partes. Vamos analisar primeiro o jogo entre Lakers e Kings. O Lakers entrou em quadra com Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook, Kendrick Nunn e o Damian Jones. Já é um time diferente do que era a temporada passada. Só que não foi só a escalação que foi diferente. O estilo de jogo do Lakers também foi diferente. O Darvin Ham, novo treinador do Lakers, deixou muito bem claro desde o primeiro período contra o Kings qual que era a sua ideia de jogo. A ideia de jogo que o Darvin Ham botou naquele jogo contra o Kings foi a seguinte: defesa intensa e contra-ataque agudo. Vamos sufocar o Kings na defesa, roubar essa bola e ir de forma incisiva para a cesta. Essa era a ideia de jogo do Darvin Ham. Na meia quadra, quando a situação de jogo não fosse favorável para o contra-ataque, o Lakers tinha 2 opções de jogo muito claras e que foram muito bem implantadas. A primeira opção é encontrar Anthony Davis em uma boa posição. Anthony Davis será a primeira opção do nosso ataque. E foi isso que o Lakers fez. Sempre que o Lakers esteve em situação de meia quadra, onde tinha que construir a jogada, a primeira opção que LeBron, Westbrook ou Kendrick Nunn buscavam para o passe era o Anthony Davis. Caso não existisse a janela de passe para o Anthony Davis, aí a segunda opção de ataque era utilizada, que foi a seguinte:
buscar mismatches favoráveis com Westbrook e LeBron James. Se não tem como passar a bola para o Anthony Davis, vamos movimentar até LeBron ou Russell Westbrook estarem com um matchup favorável, ou seja, um jogador mais baixo ou mais lento do que os dois. E foi exatamente isso que o Lakers fez, e isso deu muito certo no primeiro tempo. Tanto é que o Lakers teve um volume de jogo infinitamente maior do que o Kings no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, quando Westbrook, LeBron, AD, todos os titulares saíram e ficaram só os reservas, o Lakers jogou pior. E o Kings engoliu o Lakers no segundo tempo. Inclusive o Mike Brown, treinador de Sacramento, tem muito mérito nisso. Só que o importante é, no primeiro tempo, onde os titulares estavam jogando, o Lakers executou de forma muito boa a ideia de jogo do Darvin Ham. E só o fato do Darvin Ham ter tido uma ideia de jogo e ter conseguido colocar ela em prática já faz essa derrota contra o Kings ser totalmente diferente das derrotas que o Lakers teve na pré-temporada passada. Totalmente diferente. A gente está falando de um time que perdeu, mas tendo uma ideia de jogo, e na temporada passada a gente viu um time perder sem ter ideia nenhuma do que estava fazendo. Tem uma diferença aí. Daí a gente passa para o jogo de ontem, contra o Phoenix Suns, tá? E a história foi exatamente a mesma. Lakers, com a ideia de jogo muito clara e bem executada no primeiro tempo, conseguiu ser superior ao Suns, e no segundo tempo, sem os titulares, o Suns conseguiu vencer. Só que uma coisa que é importante dizer é a seguinte: o Darvin Ham conseguiu dar outra cara para o Lakers em menos de uma semana. Em menos de uma semana, o Darvin Ham já idealizou e aplicou duas ideias de jogo diferentes. Contra o Kings, a ideia de jogo era defesa forte, contra-ataque rápido e Anthony Davis como primeira opção. Caso não desse, mismatches favoráveis com LeBron e Westbrook. Essa foi a ideia dele no primeiro jogo. No segundo jogo, pelo fato dele não ter o Anthony Davis disponível, o Davis não jogou por conta de um desconforto nas costas, ele mudou um pouco o sistema tático do Lakers, mudou o starting five e colocou outra ideia de jogo. Darvin Ham botou inicialmente um time com Beverly, Russell Westbrook, Austin Reeves, LeBron James e botou na 5, se eu não me engano, foi o Damian Jones. Não, foi o Gabriel. Foi o Gabriel que jogou na posição 5. Um time diferente do time contra o Kings. Não só pelo Anthony Davis não estar presente, mas também por ser um time que teve dois armadores passadores, né? Que é o caso do Westbrook, que é um passador, e o Beverly, que é um passador, e tendo um ala armador, que é um híbrido de ala, jogando na 3, sendo o responsável por puxar o contra-ataque. Esse foi o papel do Austin Reeves. Qual que foi a ideia de jogo que o Darvin Ham botou em prática no primeiro tempo contra o Phoenix Suns? Defesa intensa, tá? Forçar turnover no Phoenix Suns, só que ao invés de, no momento de meia quadra, buscar mismatches favoráveis e buscar um jogador específico, o Darvin Ham deixou claro para os seus jogadores que eles deveriam passar a bola curta e rápida, ou seja, passes curtos e rápidos, muitos passes curtos e rápidos, e muita movimentação, principalmente de Russell Westbrook e de LeBron James. Mas não uma movimentação aleatória, uma movimentação indo em direção à cesta, para que Patrick Beverly e Austin Reeves tivessem opções de passes para dentro do garrafão. E o que aconteceu? Os jogadores fizeram isso e o Lakers foi muito bem no primeiro tempo. O Lakers amassou o Phoenix Suns no primeiro tempo. E ainda contou com o LeBron James jogando muito bem, porque quando o seu time funciona taticamente, o individual aparece. E o individual do LeBron apareceu e muito. O LeBron meteu 23 pontos no primeiro tempo. Só que não só ele jogou bem. O Austin Reeves teve 8 assistências no primeiro tempo. O Westbrook, 12 pontos e 2 bolas de 3. Patrick Beverly jogando bem. Então, cara, foi mais uma derrota
com sabor de vitória, porque o Lakers mostrou algo. O Lakers teve um primeiro tempo dominante, coisa que não tinha temporada passada. Então, o que eu quero deixar claro nesse vídeo é o seguinte: os resultados podem sim ser parecidos da temporada passada, porque da mesma forma da última pré-temporada, o Lakers está perdendo seus jogos. Só que o que vocês têm que prestar atenção é na forma que o Lakers está perdendo esses jogos. O Lakers perdeu esses jogos para Kings e Suns, tendo a ideia de jogo e botando ela em prática e funcionando. Na última, o Lakers perdeu sem ter a mínima ideia do que estava fazendo. E isso faz muita diferença. Tô dizendo que o Lakers pode ficar tranquilo e perder todos os jogos na pré-temporada? Não, é importante vencer. É importante o Lakers ter um bom resultado para até tranquilizar um pouco essa galera muito afoita que tá achando que o Lakers tá uma merda. É importante vencer. Só que o importante, o mais importante ainda, é o Lakers trabalhar muito bem a ideia de jogo do Darvin Ham. E isso o Lakers está fazendo bem, entendeu? Então, não se apeguem somente ao resultado. Se apeguem à atuação. Se apeguem a ideias de jogo. Eu deixo isso muito bem claro quando eu faço qualquer análise de qualquer jogo na pré-temporada. Eu não levo em consideração o resultado em si. Eu levo em consideração o que cada time mostrou em quadra, as ideias de jogo de cada time. Para mim, a pré-temporada é para isso. É para botar ideias de jogo em quadra, é para testar e é para corrigir erros. E isso o Lakers está fazendo de uma forma perfeita. O Lakers mostrou uma evolução muito grande nesses dois jogos e uma evolução que deveria animar mais o torcedor. Devia animar mais o torcedor, porque se tá me animando e eu nem sou torcedor, como que o torcedor do Lakers não tá animado finalmente vendo um time tendo proposta de jogo, tendo uma ideia? Entendeu? Então eu fiz o vídeo para deixar isso muito bem claro, cara. Não é porque o Lakers está perdendo jogos que o Lakers não tá mostrando nada, que o Lakers é ridículo e que o Lakers é a mesma coisa da última temporada. Não é. Tô dizendo que o Lakers é uma maravilha, que vai brigar pelo título? Não. Mas o Lakers está mostrando que pode sim ter uma temporada digna. Coisa que não passou nem perto de ter temporada passada. Então, tem sim melhora no Lakers. E se você parar de analisar só o resultado, você vai perceber também essas melhoras. Mas bom, falei pra caramba e agora eu quero saber sua opinião. Concorda com o meu ponto de vista ou acha que eu tô errado? Comenta que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação porque hoje ainda tem análise pra caramba pra sair. Tem muito jogo hoje na pré-temporada, então vai ter muita análise. Então se inscreve no canal e ativa a notificação. E é isso, tá? Obrigado a todo mundo por essa audiência. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.